a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte e Atividade. Muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo nessa segunda-feira, dia 7 de maio de 2018. Muito boa tarde para você que está acompanhando a reprise, né, aí no horário do almoço de terça-feira. Seja bem-vindo ao programa de hoje. A partir de agora vamos falar de futebol, falar de Série A do Campeonato Brasileiro, onde os clubes cariocas quase todos se deram bem. Flamengo, Vasco e Fluminense venceram na rodada e apenas o Botafogo destoou e perdeu para o Cruzeiro. Vamos falar também de Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar aí a matéria da vitória do Tombense por 1-0 sobre o Bragantino. Resultado importante que coloca o Tombense, mantém o Tombense aí na briga por uma vaga na próxima fase. Ainda começo de campeonato, mas é bom não desgarrar do bolo. Vamos falar ainda de módulo 2 do Campeonato Mineiro que acabou, né? O Guarani é o campeão do módulo 2, edição 2018. Enfim, isso e muito mais a partir de agora no programa Esporte e Atividade, que como toda semana começa cumprimentando os nossos comentaristas, iniciando com o Luiz Martins. Hoje Luiz Martins de um lado, Zacarias do outro. Olá você, Martins. Um abraço a você, Silvério, um abraço ao companheiro Zacarias Fernandes. E também o Jorge, né, que mora na Saber Latuf, ali na Barra, e que não perde um programa. E ele está ali com o Flamengo. O Flamengo está lá na... tem motivo, é. Lá na ponta. Vamos ver até quando, né? Mas tá bom, Jorge, tem que aproveitar o momento, né, a fase, pelo menos, de repente ela deu uma guinada para boa, né, estava ruim demais, e ele sempre fala, né, rapaz, esse time do Flamengo é muito bom, mas não está conseguindo jogar. Todo mundo falava isso. Mas agora o Flamengo conseguiu, né, essa vitória sobre o Internacional, manteve o que manteve a semana passada a primeira colocação e vai ver até onde vai. Agora, se tiver uma outra também coisa importante, você já disse aí a respeito de Tombense, foi a vitória de Tombense, né, já aos 42, que fez com que, né, as esperanças vão sendo continuar, porque esse campeonato de ponto corrido, meu amigo, tem que ganhar hoje, amanhã e sempre. Tá certo. Cumprimentar também Zacarias Fernandes. Olá você, Zaca. Olá, Silvério. Um abraço a você. Ao pessoal de casa, nosso agradecimento sempre por nos assistir. E meu abraço de abertura, mais uma vez, vai para o pessoal da Fundação Cristiano Varela, do Hospital São Paulo, da Casa de Saúde, do Pronto-Ocor, para quem está, né, acamado aí, cuidando da saúde, boas melhoras, e para quem está trabalhando, um bom serviço e muito carinho com essa gente que tanto precisa. Um abraço para todos vocês e uma boa noite também. Tá ok, então, começando o nosso programa Esporte e Atividade, lembrando que você pode participar conosco nas mensagens pelo WhatsApp, tá? O WhatsApp 98859-6261. Você que quer mandar aí a sua pergunta, a sua sugestão, fazer o seu comentário, né, para o nosso programa, repercutir com a gente a rodada do Campeonato Brasileiro, seja de qual série for, né, da Série A, B, C ou D, fique à vontade, participe conosco e concorra a prêmios ao final do nosso programa. Temos aí já os nossos tradicionais parceiros, temos um par de ingressos do Cine Veredas, temos ainda um almoço marmitex da Cozinha do Nery, temos um carimbo do Rei dos Carimbos e uma ducha completa lá do Lavador do Saulinho. Portanto, participe conosco pelo WhatsApp 988596261, lembrando esse número exclusivamente para mensagens, tá, gente? Deixa aí o seu nome, o pessoal que está acompanhando com você aí na sua casa, participe, concorra a prêmios, ajude a fazer o programa Esporte e Atividade de hoje, que começa falando de Série A do Campeonato Brasileiro. E no sábado, Zacarias Fernandes, o Vasco, numa crise, né? Uma crise não só dentro de campo, mas também numa crise política, principalmente, o Vasco recebeu o América Mineiro e quando tudo parecia que ia ficar ainda pior, quando o Coelho saiu na frente, o Vasco conseguiu virar o jogo e não só isso, ele goleou o América por 4-1 e arrefeceu, pelo menos dentro de campo, essa possível crise ou essa crise que está se instalando. Daqui a pouco a gente vai falar também dessa situação política do Vasco, Zaca. Olha, Silvério, eu tive a oportunidade de acompanhar esse jogo do Vasco contra o América e a gente pôde perceber então que apesar do América ter feito 1-0 e colocado a vantagem a seu favor dentro do jogo, o Vasco foi merecedor da vitória e do resultado. Primeiro porque soube construir para suas cores o resultado de uma partida em que ele acabou goleando. E depois, porque o América mostrou uma quantidade de falhas no seu sistema defensivo, que é uma coisa para repensar. Se o América joga bem em casa,
como jogou na estreia, na abertura do campeonato e acabou vencendo, o América contra o Clube de Regatas Vasco da Gama mostrou falhas que são imperdoáveis para um time de futebol profissional. Cruzava de um lado, chegava no atacante, cruzava do outro, chegava no atacante. O América foi tomando os gols sem saber o rumo em que estava se direcionando. E por isso eu creio que o Anderson terá que fazer mudanças no América, terá que arrumar o América de uma maneira que ele seja mais protegido, principalmente no seu sistema defensivo, porque a goleada do Vasco, além dos méritos do Clube de Regatas Vasco da Gama, é claro que soube construir o resultado a seu favor, mas o América também, com falhas no seu sistema defensivo, contribuiu bastante para que o Vasco vencesse por goleada. Ok, como eu disse, né, Martins, a vitória do Vasco deu uma tranquilizada dentro de campo, até porque no Campeonato Brasileiro o Vasco está bem, né? São 2 vitórias e 1 empate em 3 jogos. É bom lembrar que o time Cruz Maltino teve um jogo adiado contra o Santos, mas fora de campo, né? A eliminação na Libertadores da América causou não só, né, essa saída da principal competição que o Vasco disputa esse ano, mas também ele agitou os bastidores, porque Luiz Martins, o Vasco teve, né, no final de semana, a demissão de 13 vice-presidentes, né? O pedido de demissão não foi o presidente, né, o Alexandre Campelo, que demitiu, mas 13 vice-presidentes, né, que faziam aí a base de sustentação, de apoio ao comando do Alexandre Campelo, se demitiram e, entre outras alegações, falaram de falta de transparência no Vasco. E a gente comentava até no rádio agora mais cedo, né, para tentar, e claro que o torcedor gosta de política, mas quer saber dentro de campo, que esse emaranhado, né, essa situação fora de campo não possa respingar dentro de campo, que o Vasco possa tentar seguir o seu caminho sem ser influenciado demais por essa decisão, apesar de a gente sabe que sempre alguma coisa acaba influenciando, né, Martins? Eu acredito que os respingos vêm. Respingo vem porque já está vindo há muito tempo, né? Eu vejo que o Roberto assumiu, não conseguiu fazer um bom trabalho, não fez um trabalho autêntico como se esperava, até porque foi um jogador que escreveu sua história magnificamente no Vasco. Volta o Eurico e a barra ficou pesada, sai o Eurico numa turbulência danada, numa tempestade danada do Vasco, um furacão, e ele apoia um candidato, o candidato agora está sendo questionado, abandono de 12 pessoas importantíssimas no Vasco. E eu fico pensando o seguinte, Silvério, por que essa política é tão de desigualdade no Vasco, né? O que é melhor? Se todo mundo tem boas ideias, vamos unirmos e vamos fazer do Vasco novamente o gigante da colina, né? Porque o Vasco tem uma história respeitada no futebol brasileiro, sul-americano, e não pode ser por vaidade pessoal ou porque alguém quer que o Vasco seja dele, que o Vasco não possa caminhar. E isso, Silvério, dá a impressão que o Vasco vai viver um brasileiro sem dar à torcida a alegria de boas contratações para que o Vasco almeje algo maior. A princípio está lá o Vasco, está o Flamengo, todo mundo na parte de cima, mas a caminhada é longa. Nós sabemos disso. E nós vimos o Vasco contra o Cruzeiro, nós vimos o Vasco contra o Racing. Quer dizer, a partir do momento que encontra a equipe com maior equilíbrio técnico, uma equipe que tem um bom jogo coletivo, o Vasco não consegue ser tão preciso. O América, o Zacarias falou tudo certo. Não tirando o mérito da vitória do Vasco, as construções que o Vasco dos gols no segundo tempo, mas antes do Vasco fazer o primeiro gol, o América esteve para fazer o segundo, através do Serginho, né? O número 10. Número 10, exato. Número 10. Ele quis, no momento ele ficou indeciso e jogou o corpo para que o Paulão fizesse o pênalti. O árbitro não foi na conversa dele. Ele deixou de finalizar, arriscar, para tentar uma penalidade. E o Vasco depois foi lá e deu o troco. E ali o América só deu... Aqui eu falei com o Zacarias, os gols que o América tomou era da nossa pelada de sexta-feira. Que me desculpe, mas a gente está vendo o futebol brasileiro, assim, numa irregularidade grande. Um América que impôs no Flamengo no segundo tempo, não conseguiu fazer o gol no Flamengo, mas jogou um futebol magnífico. Eu cheguei a dizer aqui, se o América joga o segundo tempo que ele jogou contra o Flamengo no Rio de Janeiro, não é que o Flamengo é um time totalmente organizado, ou estava organizado contra o América, mas um América que mostrou muita precisão e foi melhor que o Flamengo. Mas ele não conseguiu ser melhor que o Vasco, ou pelo menos manter o placar que ele fez e obrigar o Vasco a entrar em desespero. Então, é o nosso futebol, é uma pena que um clube tão grande igual o Vasco, com uma história tão magnífica, pela torcida que tem, está vivendo um momento no qual vai atrapalhar sim dentro de campo.
Tá certo, e o Vasco agora, Zacarias Fernandes, se concentra na Copa do Brasil, né? Sempre lembrando que os times que participaram da Libertadores da América entram apenas na fase de oitavas de finais. O Vasco faz a sua estreia contra o Bahia, complicado, né? Jogo complicado, contra também um adversário de Série A de Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo acontece na quarta-feira, lá em Salvador. Zaca, o que dá para esperar desse confronto? Além, claro, dessa dificuldade que o Vasco terá pela frente. E já se não bastasse as dificuldades, duas notícias ruins para o Vasco. O Rildo, né, o atacante que se contundiu novamente, contundiu novamente o ombro esquerdo na partida contra o Cruzeiro pela Libertadores na semana passada, vai ficar de 6 a 9 meses, né, então praticamente fora do ano. E aí uma contusão mais leve para o Thiago Galhardo, né, meio campista que vinha sendo um dos destaques do Vasco, um dos jogadores que vinha se salvando, principalmente na Libertadores, né, o torcedor meio que estava na bronca com muita gente e deixou o Thiago Galhardo de lado. O Galhardo teve uma contusão na coxa, deve ficar 2 semanas fora, está fora do jogo contra o Bahia, Zaca. Olha, Silvério, jogar contra aqueles times lá de cima do Norte e Nordeste não é fácil. E por isso o Vasco terá bastante dificuldades, creio eu, diante do Bahia no primeiro confronto do Vasco na Copa do Brasil. Se por acaso trouxer um resultado razoável de lá, poderá até no jogo de volta em São Januário passar em frente na Copa do Brasil e conseguir o objetivo de andar um pouco mais dentro da competição. Agora, se por acaso perder lá por 2 ou mais gols de diferença, pode ter certeza que vai ter muitas dificuldades no jogo de volta em São Januário, porque a equipe do Bahia é uma equipe que coletivamente sabe jogar um futebol de boa qualidade, apesar de às vezes vacilar muito dentro das partidas e perder jogos que aparentemente não deveria perder, mas eu entendo que se o Bahia fizer o resultado a seu favor, com mais de 2 gols de diferença, o Vasco estará botando a sua sorte na Copa do Brasil lá em São Januário, certamente num grande risco. Tá certo, então o Vasco joga na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Bahia fora de casa, jogo de ida das oitavas de finais, e pelo Campeonato Brasileiro o time Cruz Maltino volta a campo no domingo, 4 horas da tarde, quando recebe o Vitória em São Januário. Portanto, 2 times baianos os próximos adversários do Vasco nessa semana. Falando agora do Flamengo, Zacarias Fernandes, e é interessante, né, o Zaca e Martins, falar com o Martins aqui. Martins, o Flamengo, há 2 semanas atrás, um pouco mais do que isso, ele embarcou para Fortaleza para enfrentar o Ceará, um pouco menos do que isso até, né, foi a 2 rodadas do Brasileiro. Enfrentou, e parecia, né, quem acompanhou, estava meio perdido ali, parecia que era um time que estava brigando para não cair, era um time que estava eliminado de todas as competições, porque foi um clima até meio que apavorante no aeroporto, né? Teve quebra-quebra, ameaça a jogadores, principalmente ao Diego, mas o Flamengo foi lá, ganhou, depois na Copa do Brasil ganhou da Ponte Preta, no Campeonato Brasileiro assumiu a liderança e no domingo o Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0, manteve a liderança do Campeonato Brasileiro, tá bem na Copa do Brasil, né? Estreou com vitória sobre a Ponte Preta, fora de casa. E na Libertadores da América, claro que não é a campanha que todo torcedor queria, mas o Flamengo está invicto, né? 1 vitória e 3 empates. Era demais da conta a cobrança em cima do Flamengo, foi desproporcional principalmente aquela imagem que ficou do aeroporto, o pessoal indo para cima do Diego, Martins? Eu penso, Silvério, que há muito exagero na maneira das cobranças. O que eu vejo no torcedor é o mesmo que eu vi e os outros viram, de um Flamengo que não se dispõe de raça. É um Flamengo que a coisa está apertada e o Flamengo precisando chegar mais rápido ao adversário, ele não consegue. E o que aconteceu com o Flamengo de 3 jogos para cá, que deu esse alento, foi que o torcedor quer. O Flamengo não sendo tão autêntico no caso, mas pelo menos venceu. Venceu o Ceará, venceu a Ponte num arroxo danado, quase que o Léo Duarte entrega, né? Essa foi a realidade. E depois essa vitória com o Internacional, para mim, entre o jogo com o Ceará, que o Flamengo foi dono absoluto do jogo, e com o Internacional, que o Flamengo teve o domínio, mas não conseguia fazer a jogada precisa, só no segundo tempo, a do Internacional foi a melhor partida que o Flamengo fez, entre as 3. E a torcida ainda não tem tanta confiança, Silvério, porque cobra de raça, de disposição. O que é disposição? De ver um Flamengo que sempre viram, um Flamengo de um poder ofensivo bom, um Flamengo elétrico, um Flamengo rápido, e que briga o tempo todo pela vitória. E eles não vê tanto nesse time. O time joga em alguns jogos passados aí com muita lentidão,
onde a torcida ficou na desconfiança. Sabe que o Flamengo está disputando torneios e campeonatos importantes, como um torneio que é a Copa do Brasil, mas tem um certo temor, porque há momentos que o Flamengo oscila muito. Vamos aguardar agora nos jogos que o Flamengo vai fazer, esse de volta com a Ponte, e depois o do Brasileiro, que o Flamengo vai jogar fora, para ver se o Flamengo está engrenando ou já está entrando aí dentro daquilo que o Barbieri quer, que os jogadores tanto pediram, né? Deram voto de confiança, fizeram tudo aquilo para que o Barbieri assumisse realmente o Flamengo. Então, a gente vai ver nessa disposição do Flamengo, dessas 3 vitórias, se o Flamengo vai jogar dentro daquilo que o torcedor quer. Até porque, ô Silvério, nós falando rapidamente, tem clubes que têm características que você não muda. O Cruzeiro é um time altamente de toque de bola, o próprio Palmeiras, você vê neles esse toque de bola magnífico. O Flamengo, né, sempre teve um time de brigar o tempo todo, e aí você vê aquela lentidão que estava o Everton Ribeiro, o próprio Diego, e aquelas cobranças, os laterais que não acertam, e um Flamengo que parecia tão desentrosado. Vamos aguardar e ver se daqui para frente o Flamengo vai ter uma regularidade em relação às vitórias. E Zacarias Fernandes, um dos destaques do Flamengo, não só no Campeonato Brasileiro, como na temporada inteira de 2018, tem sido o Lucas Paquetá, né? E mais uma vez jogou muito contra o Internacional, é jovem ainda, né? Tem 21 anos de idade e já está trilhando um bom caminho. Tem pessoal já falando que já está recebendo propostas, fala-se aí na Juventus da Itália, mas é um jogador, o Zacarias, que tem chamado a atenção bastante. Já no Campeonato Brasileiro do ano passado já fez algumas boas partidas, mas nesse ano, eu não sei se eu estou exagerando, eu queria que você concorda comigo que ele é o grande nome para mim do Flamengo em 2018, superando até Diego, Everton Ribeiro e até o Vinícius Júnior, que também esse ano cresceu de rendimento, mas eu acho que não tem no Flamengo um jogador se destacando igual o Lucas Paquetá. Não sei se é a sua opinião também. Olha, Silvério, a vitória do Flamengo diante do Internacional na tarde e noite de ontem, né, foi uma vitória de um time que teve uma atuação magnífica de alguns, mas que não foi um time que venceu porque a atuação foi, de certa forma, espetacular de todos. Porque se por um lado o Lucas Paquetá, o Everton Ribeiro fizeram uma partida perfeita e ajudaram com a perfeição do seu jogo, ajudaram o Flamengo a buscar uma grande vitória diante do Internacional, por outro lado o Vinícius Júnior e o Henrique Dourado não jogaram muita coisa para ajudar o Flamengo na construção dessa vitória. E eu entendo, né? Eu entendo que junto a tudo isso, também devemos somar 2 defesas espetaculares do goleiro Diego Souza, em 2 cabeçadas do Diego Alves, né? Em 2 cabeçadas do Leandro Damião, que foi um diferencial muito grande neste resultado positivo do Flamengo. Porque se o Inter faz aqueles gols, eu acho, salvo engano, o jogo ainda estava 0-0, certamente ia causar dentro do Flamengo e dentro da partida uma situação diferente que poderia transformar aquela tranquilidade que o Flamengo buscava o resultado em um time temeroso do que poderia acontecer depois. Por quê? O Maracanã estava cheio, o torcedor do Flamengo estava presente em grande número e o Flamengo tinha por obrigação de fazer uma grande partida. Mas, como você mesmo disse, e eu concordo com você, o Lucas Paquetá e também na tarde e noite de ontem o Everton Ribeiro foram fundamentais para o Flamengo vencer, e o Flamengo venceu merecidamente, diga-se de passagem. Tá certo. E o jogo de sábado, Martins, além do grande público, né, maior público do Campeonato Brasileiro até agora, presente lá no Maracanã, mais de 60 mil pessoas compareceram, né, ao maior do mundo para acompanhar a vitória do Flamengo, teve também um gostinho especial, que foi a volta do Guerreiro, né? O atacante peruano desde outubro não atuava, teve aquela questão do doping, né? Cumpriu aí 6 meses de punição. Ainda não se sabe se ele está liberado a princípio, mas não tem um resultado contínuo, né? definitivo lá, né, da Tribunal do Esporte lá na Suíça. Enquanto isso, o Guerreiro está liberado para jogar. Como era de esperar, ele ficou sem ritmo de jogo, pegou pouco na bola, mas já é uma boa notícia para o Flamengo, né? Que trouxe o Henrique Dourado. O Dourado, apesar de artilheiro no ano, ainda não caiu nas graças do torcedor. O Guerreiro, pelo menos, vai movimentar essa briga no ataque do Flamengo. Olha, com pouco, mesmo o Guerreiro tão fora, né? Nesses 6 meses afastado, houve uma aproximação de ataque do Flamengo com o Guerreiro melhor do que com o Dourado.
sei se o Dourado deu azar de quando ele estava em campo, essa bola não veio tanto por baixo. Você deve lembrar que o próprio Guerreiro sofreu 2 ou mais faltas de frente para o gol, né? E o Dourado sofreu longe do gol, saiu muito. E uma vantagem que o Guerreiro tem, que a gente vê, é que o Guerreiro faz muita tabela, Silvério, e o Dourado faz menos. Sim. O Dourado, se é para poder só em cima, está difícil, porque o Flamengo joga muito pouco naqueles cruzamentos que faz, e o que faz não dá tão certo. Você vê aqui o zagueiro do Internacional ganhou todas do Dourado. Todas do Dourado. Então não teve como fazer antecipação, foi sempre vencido pelo zagueiro. E o Guerreiro, pouco tempo que entrou, né? Que entrou aos 30, né? Não, ele entrou aos 12 do segundo tempo. Jogou 32 minutos, 32 minutos que ele ficou em campo, né? Por aí, alguma coisa isso. Pois é, mas mostrou alguma coisa. Houve um diálogo maior entre ele. Até o próprio Vinícius Júnior, que estava muito mal no jogo, deu uma melhorada. O próprio Paquetá, que encostou. O Everton, que trouxe aquela bola, ele tinha 2 jogadores do Flamengo para ele procurar, que seria, no caso, o Vinícius Júnior por passe. Ele demorou, o Guerreiro saiu para um lado, ele puxou essa bola para dentro. No que puxou, achou no pé esquerdo, bateu cruzado e o goleiro acabou tomando gol. Então, houve uma movimentação por parte do próprio Guerreiro em pouco tempo, mesmo ainda fora de risco, acredito melhor do que o Dourado, e um jogador que tem uma identidade com a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo tem no Guerreiro aí, há quanto tempo o Guerreiro já está no Flamengo, e é até bom, né, que o Flamengo tem 2 jogadores que são artilheiros. E vamos ver daqui para frente como vai ser essa situação, e no momento que às vezes até a própria partida exigir que jogue os 2, como vai ser. E o Guerreiro, né, ele tem essa situação ainda indefinida, e até por conta de não ter essa resposta definitiva, né, sobre se ele terá que cumprir um tempo a mais de punição ou não, as negociações de renovação de contrato do Guerreiro com o Flamengo paralisaram, né? Então eles estão esperando primeiro essa resposta lá da Corte Arbitral do Esporte, que fica na Suíça, né? Teve o julgamento na semana passada, para então eles retomarem a conversa sobre renovação de contrato. O Flamengo volta a campo pela Copa do Brasil, quinta-feira, contra a Ponte Preta, jogo que acontece no Rio de Janeiro, e pelo Campeonato Brasileiro, o próximo confronto do Flamengo vai ser no domingo, 4 horas da tarde, contra a Chapecoense, lá na Arena Condá. Então o Flamengo com 2 compromissos, Ponte pela Copa do Brasil, lembrando que o primeiro jogo o Flamengo venceu por 1-0 em Campinas, e pelo Campeonato Brasileiro o Flamengo tenta manter a liderança diante da Chapecoense fora de casa. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando da vitória do Fluminense sobre a vitória do Fluminense sobre o Vitória lá na Bahia por 2-1 e da vitória do Cruzeiro 1-0 para cima do Botafogo, além dos outros resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também de Série B e de Série D do Brasileirão, porque na Série C vamos deixar para o último bloco, quando vamos exibir a matéria da vitória do Tombense sobre o Bragantino. Fique aí que a gente volta já já. Ok, estamos de volta com o segundo bloco do programa Esporte e Atividade, agradecendo a todos que estão nos acompanhando no canal 7 em Muriaé e toda a região, também pela internet, né, no nosso site redeatividade.com e também pela nossa live no Facebook. Não importa a plataforma, né, o importante é ter a sua companhia. Lembrando que hoje estamos apenas pelo WhatsApp, tá, gente? O pessoal que quiser participar, o telefone já está na tela, é o 988596261. Hoje, né, a gente pede desculpas aí que a gente não vai ter as ligações liberadas, apenas mensagens pelo WhatsApp, no número que já está na tela aí para você acompanhar, 988596261. Fique à vontade para mandar o seu recado, deixar aí a sua pergunta, o nome do pessoal que está assistindo também com você, para concorrer aos prêmios ao final do programa de hoje. Temos um par de ingressos para o Cine Veredas, temos ainda um almoço Marmitex da Cozinha do Nery, um carimbo do Rei dos Carimbos e uma ducha completa do lavador do Saulinho. Portanto, 988596261, mande mensagem e ajude-nos a construir o programa Esporte e Atividade de hoje. Muita gente participando já com a gente, né? Mandar um abraço aí pro Fernando, né? O Chapocão, que tá lá assistindo o nosso programa, tá mandando um abraço aí pros filhos, né? Pra Laiane, pro Hugo, pro Luiz Fernando e também pra Ana Sofia, né? A pequenininha, que a mais recente torcedora do Botafogo, tá, Chapocão? Não deixa virar, não. É a esposa dele que não pode deixar, né? A Janaína. Janaína, não deixa virar, não. Mandar um abraço também para Ana Carolina dos Santos, está lá assistindo o nosso programa. Também para o seu Josué, né? O seu Josué e a dona Janilda estão nos acompanhando como toda semana, estão mandando um abraço
abraço pra gente. A gente abraça vocês, pede desculpas hoje por não ter o telefone, mas o recado de vocês chegou até aqui e é sempre um prazer, tá, ter a companhia de vocês. Que estão participando conosco, para Valdirene Matos, né, e toda a sua família lá no bairro João VI, para o Silvio Moura, né, que está lá em São Paulo acompanhando o nosso programa pelo Facebook. É muito legal a participação de todos, a gente agradece demais e continuem mandando mensagens, tá, gente? Lembrando de novo que infelizmente não temos o telefone e não dá para, nesse telefone, a gente atender ligações. É o meu próprio telefone, está aqui do lado, não tem como atender, apenas mensagens pelo WhatsApp. Fiquem à vontade pelo WhatsApp para mandar mensagens e participar do nosso programa de hoje. Lembrando, daqui a pouco eu vou também reforçar, tem notícia importante, né, comunicado importante sobre o pessoal lá do Estrela de Ouro, que está preparando uma bonita festa lá em Belisário, né, Zacarias? Daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes. Lançamento de sócio-torcedor, hino oficial do clube, estão fazendo um trabalho de time grande realmente, o Estrela de Ouro. Parabéns aí a toda a turma, o Zé Manuel, a Rafael, a todo mundo lá de Belisário, que abraça o Estrela de Ouro. Daqui a pouco a gente vai passar o recado completo. E também tem um outro recado que domingo vai ter um evento, infelizmente não é futebol, né? Mas é um evento bacana que vai ter lá no Nacional Atlético Clube, no estádio Soares de Azevedo, que é um bingo, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai falar dos prêmios e os locais também que você pode encontrar esse bingo, essa cartela de bingo para você adquirir e participar então, mas é carro que vai ser no bingo, e aquela rifa do Nacional que a gente divulgou durante tanto tempo vai ser também sorteada no domingo. Então, muitas novidades, muitos assuntos para a gente tratar também, e sem mais delongas, vamos voltar a falar de futebol, voltar a falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Zacarias Fernandes, o Botafogo perdeu por 1-0 para o Cruzeiro, um resultado normal, né, Zaca? E tem sido normal também os gols de cabeça que o Botafogo tem levado. De 26 gols que o Botafogo sofreu em 2018, metade deles, 13, foi pelo alto. É verdade, você coloca muito bem. O Botafogo perdeu para o Cruzeiro por 1-0, na minha opinião, como você mesmo citou, um resultado normal diante de um adversário que tem uma excelente qualidade e principalmente jogando nos seus domínios. É um adversário que incomoda bastante e busca insistentemente uma vitória para suas cores, porque a sua torcida, em grande número, exige isso. E o Botafogo, por sua vez, tomando gols de cabeça, não deveria tomá-los, porque tem dois zagueiros que são considerados perigosos quando vai à área do adversário, e por essa razão, na sua área, deveriam ser os donos do setor, o que na realidade não acontece. De repente, por um erro de posicionamento ou por uma falta de um treinamento mais específico, que certamente o Alberto Valentim já deve estar observando dentro dessa falha do Botafogo, mas a vitória do Cruzeiro foi uma vitória justa, né, de um time que soube construí-la. Assim como o Diego Alves lá no Flamengo fazendo defesas difíceis para evitar os gols do Internacional, o Jefferson, por sua vez, também, em 2 ou 3 oportunidades, fez a diferença para evitar que o Botafogo saísse aqui das Minas Gerais, né, fosse aqui das Minas Gerais para o Rio de Janeiro, com um resultado mais amplo diante do Cruzeiro. Tá certo. E Luiz Martins, o Cruzeiro venceu a primeira no Campeonato Brasileiro. E aquilo que a gente falou sobre o Flamengo, né, Martins, de uma crise que estava se avizinhando e o Flamengo dentro de campo conseguiu reverter e hoje é um cenário muito mais positivo, serve também para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro, há 2 rodadas atrás da Libertadores da América, estava ameaçado de não classificar, né, porque o Cruzeiro sequer tinha feito gols. No Campeonato Brasileiro fez o primeiro agora, na Libertadores também tinha feito gols, mas contra o Racing numa derrota por 4-2. E agora o Cruzeiro, na Libertadores, deu 2 goleadas, 7-0 no Universidade de Chile, 4-0 no Vasco, e no Brasileiro está retomando, né? Colocou o time principal, venceu o Botafogo por 1-0, e aquela expectativa de crise não aconteceu, o Cruzeiro vai remando aí tranquilamente, pelo menos, né, nesse começo agora, para esse prosseguimento. Já está praticamente classificado na Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro a tendência é de crescimento também, né, Martins? A gente pensa assim, né? Que o Cruzeiro tem um bom time. Cruzeiro, para mim, depois do Grêmio, é um time que faz uma linha de passe muito boa na frente do gol adversário e chega com facilidade, né? Tem o Thiago Neves, tem o Arrascaeta, tem jogadores que decidem, são jogadores muito bons que o Cruzeiro tem. E isso dá ao torcedor cruzeirense essa confiança. A grande verdade é que o início, né,
do brasileiro é que deixou o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro meio na bronca. Até porque na Libertadores depois, quando foi preciso, né? E dentro daquele aperto que estava, ele meteu 7. Mais 4 no Vasco fora. Todo mundo esperava um jogo difícil contra o Vasco, né? Porque o Cruzeiro, contra os brasileiros que não estava fazendo uma atuação tão boa, o Vasco foi no Campeonato Brasileiro. Mas o que a gente percebe, ô Silvério, em tudo isso é que o Cruzeiro tem muito que desenvolver, tanto no Brasileiro e continuar na Libertadores. Eu acredito na classificação do Cruzeiro e isso vai dar, naquele espaço que dá a Libertadores, de o Cruzeiro retomar a sua vitória novamente, após essa do Botafogo, dentro do Brasileiro, para conseguir mostrar para a torcida que o Cruzeiro vai brigar pelas competições que estão disputando. Ok, e sobre o Botafogo, Zacarias Fernandes, o time alvinegro volta a campo na quarta-feira, 9h45 da noite, pela Copa Sul-Americana, tá? O Botafogo enfrenta o Audax italiano. Primeiro jogo lá no Chile, o Botafogo venceu por 2-1 e traz uma importante vantagem. E tem gol qualificado, tá? Lá na Copa Sul-Americana ainda tem aquele gol que vale mais fora de casa. Por isso, se, por exemplo, perder por 1-0, ainda dá a classificação ao time alvinegro, ao time do Botafogo. É um jogo que, em tese, é mais tranquilo, né, Zacarias? É lógico que não dá para dar mole, né? Mas o Audax italiano vem numa crise terrível. A crise no Audax italiano é tão ruim, Zaca, tão grande, que no jogo da semana retrasada, né, Martins? O Louco Abreu, que tá lá, né, ídolo do Botafogo, tá lá no Audax italiano, foi criticado e o time não ganhava 8, 9 jogos. Ele jogou uma mesa para cima do torcedor. Uma mesa, não é à toa que tem apelido de louco. Mas enfim, a tendência é de um jogo mais tranquilo para um Botafogo que tem classificação encaminhada. Eu também penso da mesma forma. Eu acho que a situação vivida pelo adversário no momento e o fato de jogar em casa dá ao Botafogo o favoritismo diante do seu adversário, dessa vez lá na Sul-Americana. Mas, como você mesmo disse, não pode vacilar, não pode achar que vai entrar lá já com o jogo ganho e que acaba perdendo e perdendo feio. Mas eu creio que o Botafogo, que já não tem mais a Copa do Brasil e agora é apenas o Campeonato Brasileiro, e essa Sul-Americana deverá tomar todos os cuidados para seguir em frente nessa Copa Sul-Americana, que é uma competição que também dá vaga futuramente lá na Libertadores, né? E certamente o Botafogo então terá todos os cuidados para buscar essa vaga em Libertadores, porque, na minha opinião, a Sul-Americana é o caminho mais curto e até mesmo mais fácil, arrisco eu a dizer, para chegar a Libertadores da América do que o Campeonato Brasileiro, que é de um perde-ganha muito grande. Tá certo, né? Então anote aí, torcedor alvinegro, na quarta-feira Sul-Americana contra o Audax italiano, jogo acontecendo no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, e na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo joga contra o Fluminense. Tem clássico vovô, então Botafogo e Fluminense, segunda-feira, 8 horas da noite. Estaremos aqui, né, se assim Deus permitir, aqui no Esporte Atividade na semana que vem, e também passando aí desse clássico, né, um dia diferente, né, um clássico na segunda-feira, mas estaremos acompanhando também pelo menos o início da partida entre Botafogo e Fluminense na semana que vem. E por falar em Fluminense, Luiz Martins, resultado importante do time comandado pelo Abel Braga, saiu perdendo para o Vitória por 1-0, gol do Neilton, mas teve forças para desempatar, já no finalzinho, um gol do Gilberto de cabeça. Vitória do Fluminense por 2-1, que chega a 7 pontos no Brasileiro. Martins? É interessante, né? Essa vitória do Fluminense. Perdeu uma boa parte do primeiro tempo para o Vitória e se redimiu de tudo no segundo tempo com 2 gols, vencendo por 2-1. E deixando o futebol baiano em alerta, né? Pelo princípio que o Vitória, nesse Campeonato Brasileiro, está jogando. Não está jogando nada. Mas isso não tira o mérito do time do Abel, que nós já falamos que o Abel consegue fazer daquele time um time competente. Um time que, muito jovens, mas que não tem medo de encarar qualquer adversário que seja fora. Porque, mesmo com todo esse problema do Vitória não ter engrenado ainda no Brasileiro, em apenas 4 rodadas, mas pelo menos enfrentar o Vitória no Barradão é muito difícil. O Flamengo foi lá e não venceu, empatou. Então, tudo isso mostra que o Abelão continua sendo aquilo que nós falamos, dando jeito na coisa. E o Fluminense, né, Zaca, desde o começo do ano, todo o comentário do Fluminense gira em torno mais ou menos isso. É um time que está com um investimento limitado, apostando muito nos garotos, e os garotos estão dando resultado, né? Ontem o primeiro gol foi do Pablo Diego, que é uma nova revelação do Fluminense, jogador com muita velocidade, né, no ataque, e depois o gol marcado pelo Gilberto. E o Fluminense é isso, né? Não tem muitos investimentos, muita gente não aposta, mas devagarinho, foi bem no Carioca, né? Perdeu
a classificação para a final no último lance para o Vasco, aquele gol do Fabrício já nos acréscimos do segundo tempo. E no Campeonato Brasileiro o time já está com 7 pontos e muito mérito também do Abel Braga, né, Zac? Olha, eu quando vi esse Pablo Diego jogar pela primeira vez como titular do Fluminense, foi agora no começo do Campeonato Brasileiro, no jogo que o Fluminense fez no Rio de Janeiro, eu cheguei a comentar com algumas pessoas que eu gostei muito da forma dele atuar. Ele é fisicamente muito forte, ele sabe marcar e também sabe sair para jogar, demonstrando, né, uma raridade aí na maioria dos jogadores de setor de meio campo. E com isso ele vai ter um crescimento muito bom dentro desse time do Fluminense, primeiro porque tem o Abel Braga, né, como suporte para jogar com tranquilidade e, acima de tudo, desenvolver a cada jogo mais o potencial que tem. Quando tem potencial, porque quando não tem também, não adianta você pelejar com o jogador que ele não vai dar futuro nenhum. E o Abel, com a molecada do Fluminense, ele deixa uma prova exata para aqueles que gostam de trabalhar com medalhões, que dá para fazer futebol com os garotos. É só depositar confiança nos garotos, é só deixar os garotos bem à vontade para fazer aquilo que eles mais sabem como jogador de futebol, e aí automaticamente o crescimento do Fluminense é um crescimento que a gente compreende, porque além de ter qualidade naqueles meninos que estão atuando, tem também por trás um técnico muito competente que está pronto para qualquer situação, e isso contribui bastante. Tá certo, né? Então o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, a gente já falou, né? Vai enfrentar o Botafogo na semana que vem, na segunda-feira, mas antes disso joga também pela Copa Sul-Americana na quinta-feira. E olha, um desafio dificílimo, não é nem pelo adversário em si, né? O Fluminense vai pegar o Nacional de Potosí, no Potosí, né? O primeiro jogo aqui no Brasil foi 3-0. Só que agora, Martins, além do adversário dentro de campo, né? Com todo respeito, nem talvez chame tanta atenção, mas é uma altitude de mais de 4.000 metros, Martins, e muita preocupação por conta do Fluminense. O Abel Braga, na semana passada, falou que enquanto não morrer alguém, né, jogando bola nessas altitudes, eles não vão mudar, eles não vão dar um jeito de proibir jogo em altura tão grande assim. Enfim, queria a sua opinião e as dificuldades que o Fluminense terá lá nas alturas da Bolívia, Martins. Eu penso, Silvério, que a maior dificuldade do Fluminense, o maior adversário do Fluminense, não desmerecendo o time boliviano, será a altitude. Você joga a 2.000 e alguns metros de altitude, o time sente. O Vasco levou 4. Fez 4 e levou 4, né? Pois é, você vê, e não tinha essa quantidade. Agora, são 4.000 metros. Né? Eu já falei naquele programa de 5 horas a respeito de 2 pessoas que são meus amigos, hoje não moram em Muriaé, mas que moraram na Bolívia. Um morou em parte um pouco mais baixa e o outro morou na parte mais alta. Porque até para andar é difícil. Até você se adaptar é difícil. Ele passou muito mal morando na Bolívia, depois morou muito tempo. E eu acredito que o maior adversário do Fluminense vai ser a altitude e vai complicar muito a situação do Fluminense. Tem que ter muito cuidado para, num jogo que fez um ótimo resultado, pelo problema de altitude, né, que todo mundo teme porque ela realmente incomoda e ela castiga, o Fluminense não traga um resultado negativo do qual possa tirá-lo. É isso, né? Tô lembrando aqui, sobre a altitude, eu tive no Vale Nevado, lá no Chile, 2.800 metros. E é bem menos que os 4.000, dá uma diferença. Tudo bem que eu tô fora de forma, né? Qualquer coisa dá diferença, né? Mas, brincadeiras à parte, né? Realmente o ar é muito mais seco, né? Então, assim, dá diferença e olha que eu tava andando, né? Imagina pra quem tá correndo, quem tá jogando bola, em nível profissional. Nível competitivo, né? É uma polêmica grande, a gente ficaria aqui conversando durante muito tempo, né, sobre se deve proibir, não deve proibir. Essa questão do proibir... Tirar o pessoal de casa também, né, lá eles não teriam condição de jogar futebol, né, jogariam onde? É um debate mais amplo, mas que é realmente muito diferente. O Martins lembrou bem, o Vasco na Libertadores contra o The Strongest, ganhou no São Januário tranquilo, 4-0. Perdeu lá de 4-0 e passou nos pênaltis. Quase fica de fora. Na trinca, né? Porque teve defesa difícil do goleiro em cima da hora. E é difícil, Silvério, também, politicamente olhando, né, por parte de tudo, em relação ao pro do futebol, tirar de lá. Né? É uma coisa que já existe há muitos anos, né? E ninguém nunca conseguiu mexer. E são poucos, às vezes, que tem jogos lá, né? Até a própria seleção nas eliminatórias não jogou mais, eu não lembro mais, assim, que a seleção foi lá e
jogou em partes mais baixas. É, sim. Não foi... Esse 4 mil metros é muita coisa. 4 mil metros, Silvério, subiram 1.500 metros aqui, na época que eu trabalhei na Rural Minas, para levar ferramenta para aquele avião que desapareceu por ali, depois acharam o avião com toda a tripulação morta. Os meus colegas teve sangramento de ouvido, de nariz, né? Não porque é uma situação realmente fácil, não. a coisa não é fácil. Aí o pessoal pensa que, eu fui lá, não teve problema. Você e quantos que tem lá que tiveram problema. Então, realmente pesado, é difícil, e isso vai deixar e vai fazer com que o Fluminense sofra. Não digamos que talvez venha perder o jogo de maneira que venha desclassificado pelo time devolver o que foi aqui ou fazer mais gols. Mas pelo menos vão arrastar muito, apesar de toda a juventude fluminense. Tá certo, né? Mandar um abraço também pro Flávio, né? Ele tá lá no bairro Santo Antônio acompanhando sempre o nosso programa e participando com a gente. Ele falou, olha, vocês no programa concordam comigo que o Vasco é um dos times mais bagunçados do Brasil nos últimos anos? Porque entra presidente, sai presidente e a bagunça continua. Vão ter que pegar uma aula com o Bandeira de Melo, né? Como administrar um clube. O Flávio ele é torcedor do Flamengo. Mas assim, eu concordo, assim, questão política, a parte de comando, né, de direção, de presidente. Porque a gente tem problemas políticos em questões de futebol, é até difícil você misturar, né, tem que misturar porque a política acaba influenciando no futuro do clube, isso influi dentro de campo, mas se você pensa, vamos pensar nos clubes cariocas, sabe, que a gente acompanha muito, ou até mesmo nos clubes mineiros. O Flamengo teve época de estardalhaço, né, problemas... até de impeachment lá do Edmundo Santos Silva, né? Do começo desse século. O Botafogo, o Zacarias, não teve tanto assim, mas na saída do Mauro Ney Palmeiro também teve problemas. Mas o Flamengo já vive dias mais tranquilos com o Eduardo Bandeira de Melo. O Botafogo, as duas últimas gestões são a mesma praticamente, do Carlos Eduardo Pereira e agora do Mufarrege. Um era vice-presidente do outro, e aí virou presidente, o outro virou vice. No Fluminense tem um problema lá com a Flusócio, que é um grupo de torcedores que influencia desde a época lá do Peter Sinsen, agora do Pedro Abad, mas eu acho que nem no Fluminense, que também tem um cenário político um pouco caótico, é tão problemático quanto no Vasco, Zac. Eu acho que é uma situação muito complicada. O Cruzeiro passou por momentos, uma ruptura, né, com agora a nova diretoria que assumiu no ano passado, saiu o Gilvan e assumiu o novo presidente. O Atlético manteve praticamente com 7 câmaras a mesma política, digamos, o mesmo grupo político. Então acho que concordo com o Flávio, Osaka. Eu queria a sua opinião também. Eu acho que o Vasco, mesmo os problemas que a gente tem nos outros clubes, nada se compara com o que o Vasco tem passado nos últimos anos. Se você pega desde o Eurico Miranda, passando pelo Roberto Dinamite, vindo para o Eurico de novo e agora com o Alexandre Campelo, numa eleição que foi por si só muito complicada, Zacarias. Olha, e lá no Fluminense, segundo informações que a gente recebe de nossos colegas de imprensa lá da cidade do Rio de Janeiro, o Sinsen pode ser investigado a qualquer momento, né, com prestação de contas. Porque não foi o Sinsen é o ex-presidente, né, o Peter Sinsen, ele não teve as suas contas aprovadas, né? Pois e aí por isso podem ressuscitar, digamos assim, essa gestão dele para que ele justifique o porquê daqueles números que foram apresentados. Pois é, e aí quando alguém levanta essa hipótese, na realidade é porque alguma coisa por trás pode estar acontecendo. Agora, aí você lembrou então também do Botafogo com o Mauro Ney Palmeira, que foi desastroso, porque acontece o seguinte, Silvério, tem alguns que se candidatam, né, para ser presidente de um clube, por exemplo, com a intenção de escrever o seu nome na história do clube. Tem outros que se candidatam a presidente de clube e conseguem a vaga de presidente de clube para ser um explorador do seu próprio benefício, das suas intenções. Ele quer muito mais pensar nas suas vaidades do que no compromisso que ele assumiu com um clube de futebol e com uma torcida enorme que fica, na realidade, na maioria das vezes, o torcedor ele não tem condição nem de se aproximar para dar uma opinião, quanto mais para ser um grupo de pessoas que possam envolver diretamente dentro de um clube de futebol. Aí você viu, ontem, por exemplo, nós tivemos um Maracanã lotado, o torcedor do Flamengo prestigia, mas a grande maioria daquele pessoal que foi lá para assistir o jogo do Flamengo com o Internacional são pessoas que nem na porta da Gávea não passam.
Essa que é a realidade. São pessoas que vão para apoiar o clube do coração simplesmente porque tem uma paixão por aquele clube. Mas na realidade mesmo não tomam conhecimento de quase nada que acontece dentro de um clube de futebol. O Flamengo fez um monte de dinheiro aí um dia desse no Vinícius Júnior, não estou questionando o presidente do Flamengo na sua direção, mas daqui a pouco tem gente falando que o Flamengo está devendo. E aí, como é que se explica tudo isso? Tá certo, Zaca. Mandar um abraço aí pro pessoal que continuou participando com a gente. O Antônio Pintor, né, lá no bairro José Cirilo, tá ligadinho com a gente aqui no Esporte Atividade. Tá pedindo pra gente mandar um abraço pro seu Valtinho Sacristão, da igreja do Dornelas. Ele falou que o seu Valtinho serviu o tiro de guerra com você, ô Martins. Valtinho é o Valderson, né? É o Valderson. Ele serviu o tiro de guerra comigo. Foi um parceirão, né? Fomos 10 meses, 23 dias. E fizemos uma amizade que dura a vida inteira. O Valderson, ele serviu sim. Tá certo. Mandar um abraço também para Ana Cristina, né, que tá mandando um abraço pro esposo Rodrigo e pro filho Arthur. Eles também estão acompanhando o nosso programa Esporte Atividade. O Silvio, né, o torcedor São Paulino, lá na cidade de São Paulo, tá mandando mensagem falando, olha, triste ver o Vasco assim, faz minha cabeça já lembrar da Portuguesa. Espero que não chegue nesse nível jamais, o Vasco é muito grande. Também acho que não chega a esse nível, mas a Portuguesa tá muito próximo do fim, infelizmente. Porque finalzinho, né? Ela não está disputando mais nada. Finalzinho, né? Ela não está disputando mais nada. Ela vai jogar talvez a Copa Paulista, aí nem sabe ainda, vai ver se tem a condição financeira de jogar a Copa Paulista, mas ela não está sequer na Série D do Campeonato Brasileiro. E lembrar que em 2013 a Portuguesa estava na primeira divisão. Todo aquele imbróglio que envolveu a Portuguesa, o Fluminense, o Flamengo depois também. Enfim, depois daquilo a Portuguesa foi caindo vertiginosamente. A gente teve a oportunidade de acompanhar a queda da Portuguesa da Série C para a Série D. Foi em Tombos, né, uma vitória do Tomense por 2-0 e ali decretou o rebaixamento da Lusa. Jogou a Série D, sequer passou de fase e agora tá aí, né? Triste fim, boa lembrança, mas que não acho que o Vasco vai chegar. O Vasco, com todo respeito à Portuguesa, o Vasco é muito maior que a Lusa, mas também problemas políticos levaram a isso tudo, né? Más escolhas foram acarretando isso tudo para a Portuguesa chegar onde está hoje. Ô Silvério, você vê que as coisas, né? Na Portuguesa, o Zacarias sabe também muito bem que nós tivemos da Portuguesa, do Desporto, várias vezes convocação para a Seleção Brasileira, jogadores convocados. O próprio Djalma Santos foi um dos maiores laterais da Seleção Brasileira da Série Bicampeonato, ele passou pela Portuguesa. Ivaí, né, que depois jogou no Flu, que é chamado o Príncipe, Pelé é o rei, ele era o Príncipe, pela fase que ele jogava, chegou a ser selecionado para a seleção de 66, era da Portuguesa. O próprio Enéas foi um dos craques dos últimos que a gente fez, e o próprio Denner, que foram jogadores que foram revelados pela Portuguesa. Agora, o que dói, Silvério, de saber no futebol brasileiro, mas o Vasco tem que tomar um cuidado, a torcida tem que acompanhar de perto, porque não é difícil de acontecer, não, com toda a grandiosidade do Vasco, com toda a política diferente que talvez o Vasco tenha em relação ao que foi da Portuguesa. Eu penso que a Portuguesa, Silvério, a partir do momento que aqueles antigão foram deixando, foram acabando, foram deixando ou foram não fazendo parte mais, os que assumiram não mantiveram a política da Portuguesa, que muita coisa você não deve mudar. Aquilo ali tem que seguir uma certa norma e às vezes modifica, ao invés de melhorar, piora, para que não caia na desgraça, porque era um clube português, fundado por português, o Vasco é um, a do Rio também é outro. E a do Rio também não se fala tanto mais. Disputa, mas some de repente, ninguém dá notícia. Então, é preciso que o Vasco tenha todo o cuidado, porque o que a gente vê no Vasco são brigas por pessoas que não querem aceitar de maneira alguma, não fazer parte do escalão de cima. É isso. E você falou em português, né, citou a do Rio. No começo desse ano teve um torneio meio insólito, né, meio engraçado, que era o encontro das portuguesas, né? Eram 4 portuguesas que participaram. A portuguesa, a Santista, a de São Paulo, né, a Lusa tradicional, portuguesa de Desportos, né, a portuguesa Santista, a portuguesa do Rio e a portuguesa londrinense, que eu não conhecia. Passei a conhecer a portuguesa londrinense
lá do Paraná esse ano, né? Depois desse torneio, e aí depois eu fui procurar saber, ela está disputando a segunda divisão lá do Campeonato Paranaense. Olha, a gente vai para o nosso segundo intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar de Série C do Campeonato Brasileiro, vamos dar uma passadinha também pela Série D, tá? Falar dos times mineiros rapidamente, falar do módulo 2 do Campeonato Mineiro, o Guarani se sagrou campeão, e falar aí, né, com muita mais propriedade, com muito mais tempo, sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. O Tombense venceu o Bragantino por 1-0, vamos acompanhar então a reportagem. Fique aí que a gente volta já já. Tá certo, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Esporte e Atividade, agradecendo novamente a audiência de todos e lembrando que vocês ainda têm tempo, né, para continuar participando conosco. O telefone já pinta na tela, o WhatsApp 988596261, 988596261, hoje exclusivamente pelo WhatsApp, tá, gente? A gente pede perdão novamente por não termos hoje o telefone, mas pelo WhatsApp você pode dar o seu recado, deixar aí o seu recado, o seu comentário, enfim, aqui para o nosso programa, ajudando-nos a construir o programa de hoje. Mandar um abraço aí para Juliana Aparecida Oliveira, ela está lá no centro da cidade com o filhinho Marcos Paulo acompanhando o nosso programa. O Josimar no bairro Safira também ligadinho com a gente, mandando um abraço para você, Tazaca. Obrigado, Josimar. Um abraço para vocês aí do Safira. O Bruno Augusto lá no Gaspar também está participando conosco, abraçando a gente. Mandar um abraço especial aí para o pessoal do Polo da Universidade Estácio aqui em Muriaé. O pessoal está ligadinho com a gente. Então, um abraço para vocês aí todos, né, que estão acompanhando o nosso programa. Obrigado aí pela companhia, obrigado pela audiência. O Fernando, o Luiz Martins, o Fernando Chapocão, ele falou aqui, ó, o Miradouro está aqui do meu lado e ele mandou perguntar para o Luiz Martins onde é que você jogou, Martins. Ó, fala pro Miradouro, que ele foi perguntar isso pro cara, que você e o Miradouro, joga onde e jogou onde? Ô, Fernando, fala para ele, jogou onde? Tá certo. O Miradouro, quando ia jogar futebol de salão, né? Quando o negócio estava firme, eles gritavam, ô, Miradouro, apertou e isola. O negócio, ali a Beira-Rio, o negócio é quente, caboclo. Tá certo, mandar um abraço pro Rodrigo Duarte, né, também sempre participando conosco, mandando um abraço para você, tá, Martins, pro Binha também. O Rodrigo, desculpa, tá, Rodrigo, pedi desculpas aqui no ar. É o Rodrigo? É o Rodrigo. Não pode falar? Lá da nossa loja. Não pode falar, né? Tá participando conosco. Rodrigo, desculpa, não te respondi aquele dia sobre a figurinha repetida. Depois eu vou conferir lá. Eu tenho umas figurinhas repetidas, tá acabando aí minha coleção, mas desculpa, um dia que você me mandou a mensagem, eu acabei visualizando muito depois e não estava perto para conferir. Todo mundo participando com a gente agradece demais a audiência de todos, e lembrando que você pode continuar participando conosco, o telefone continua aí na tela para você até o finalzinho do programa, participar e concorrer a prêmios. Temos aí um par de ingressos do Cine Veredas, temos também um almoço Marmitex da Cozinha do Nery, um carimbo do Rei dos Carimbos e uma ducha completa do Lavador do Saulinho. São os prêmios para a gente oferecer hoje. Vamos falar de Série D, tá? Quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Passar rapidamente pelos resultados dos times mineiros. Deixa eu pegar minha colinha aqui para não esquecer. Pelo grupo A12, Luiz Martins, o RT 1, Macaé 2. O Macaé conseguiu a vitória em Patos de Minas no finalzinho. E o Rodrigo Santana, que é o técnico da URT, foi para entrevista, né? Teve lá polêmica com torcedor esbravejando contra o time, e ele falou que tem 2 meses de salário atrasado lá do time. Então já começa... E a URT que a gente não tinha notícia de problemas financeiros, problema financeiro, né? E numa Série D, né? Onde as coisas não deveriam parecer tão rápido assim, porque está no princípio. Porque vem acumulado do Mineiro, né? Exatamente. Pô, então... Ele meio que justificou, porque o pessoal começou a xingar, e o Rodrigo Santana já está lá há 2 anos. É um ótimo, excelente treinador. E aí o pessoal começou a lá xingar todo mundo, porque tomou um gol no finalzinho, né? O segundo gol do Macaé. E aí lá, na coletiva, quando ele foi perguntado sobre isso, ele falou, olha, eu acho que não deve ofender não, porque vocês não sabem a realidade. Eu, por exemplo, e vários jogadores estamos aqui há 2 meses sem receber, e tá uma dessas coisas. Mas quer dizer, escancaram uma situação que pelo menos pra gente que está à distância... Né? Que a gente que está à distância não tinha conhecimento de problemas financeiros na URT, Osaka. Eu sei que nós estamos na internet pelo mundo todo, certamente eles podem estar lá nos acompanhando, mas eu espero, né, Rodrigo, que isso aí não seja para justificar a derrota, porque se o salário está atrasado e o time se propõe a entrar em campo,
né? Se o salário está atrasado e o time se propõe a entrar em campo, vence o jogo e depois fala lá que o salário está atrasado. O seu salário está em dia, não está, Zago? Porque você falou de salário, a luz piscou aqui, rapaz. O meu salário está em dia. Eu não sei nem quanto eu ganho. Quanto é que eu ganho? Muito, né? Não dá nem para conferir, né? Silvério, mas eu acho que o Rodrigo, com todo respeito ao Rodrigo, que ele falou uma coisa na hora errada. Porque ele queria justificar a derrota porque há um esforço muito grande e que eles até então não tinham cobrado nada, assim, em relação ao atraso, mas que estavam jogando. A perda, né, a derrota, não era para ter revelado nada, era o torcedor conscientizar que futebol, o nível do Macaé, o nível do URT, eu comparo parecido. E você onde tem um nível, onde os níveis batem, né, são os times nivelados, é evidente que ganhar ou perder fora torna-se uma coisa até aceitável. Agora, é triste, né? Porque daqui para frente, a URT que busca uma classificação pode começar a ficar pelo caminho. Tá certo, né? Outros resultados aí pela Série D, os resultados de times mineiros. Americano 1, Uberlândia 2, tá? Uberlândia tá que pisca, hein? Vamos lá. O Americano 1, Uberlândia 2, bom resultado da equipe mineira, né? Fora de casa. E o outro time mineiro que está participando, né? A Caldense perdeu fora de casa para o Linense. O jogo aconteceu lá em Lins. Linense 2, Caldense 0. O Uberlândia lidera o grupo dele. O RT e a Caldense estão na segunda colocação. Todos ainda, Zacarias Fernandes, dentro dessa zona de classificação, já que são grupos com 4, né, componentes e classificam 2 para a próxima fase. É o futebol brasileiro, né? Tem competição de todos os gostos e tem também módulos de todas as formas. E aí vai peneirando isso aí, que lá no final, certamente, quem tiver mais capacidade pode sair como grande vencedor. Tá certo, né? Vamos falar agora de Série C do Campeonato Brasileiro. O Tombense, no último sábado, recebeu o Bragantino, venceu por 1-0, mas o jogo foi complicado. Vamos acompanhar então a matéria. Jogar em casa tem sido sinônimo de bom resultado para o Tombense. E não foi diferente neste sábado, quando a equipe recebeu o Bragantino no estádio Almeidão, pela Série C do Brasileiro. Mas vencer o até então líder do grupo não foi tarefa das mais fáceis. O primeiro tempo foi de muita marcação de ambas as equipes, porém com pouquíssimas chances criadas. O Tombense tentou com Anderson Rosa. Bruninho. E Cássio Ortega. Mas sem levar grande perigo. Já o Bragantino tinha a proposta clara de jogar mais recuado e pouco chegou ao campo de ataque. Na segunda etapa, o jogo melhorou. O time visitante se arriscou mais no ataque e criou boa jogada com Léo Jaime, mas Gustavo cabeceou para fora. No Tombense, o técnico Ramon Menezes arriscou, colocando o atacante Rubens no lugar do volante PH. A pressão para cima do Bragantino aumentou. Depois de levantamento na área, o zaga cortou e Cássio Ortega cruzou para o cabeceio de Matheus Lopes parar na defesa do goleiro Alex Alves. Rubens tentou 2 vezes, mas também não conseguiu marcar. E quando parecia que o placar ficaria mesmo no 0-0, eis que brilhou a estrela do artilheiro Daniel Amorim. Aos 42 minutos, Everton Senna cruzou no capricho para Daniel escorar de cabeça e dar a vitória ao Tombense. A equipe se comportou bem e o Ramon foi feliz nas substituições, colocou o time para frente e de tanta gente insistir, a gente, graças a Deus, foi premiado aí com um gol aí que deu a vitória pra gente. Quem também comemorou o bom resultado foi o zagueiro Matheus Lopes, que fez sua reestreia com a camisa do Tombense.
Estou muito feliz de ter voltado, aqui eu me sinto em casa, não só eu, mas como a minha família, minha esposa, minhas filhas. É uma cidade que acolheu a gente com um carinho enorme e nada melhor de voltar e conseguir essa vitória suada aí e que vai dar uma tranquilidade a gente no campeonato. O técnico Ramon Menezes valorizou o desempenho da equipe em mais uma vitória em casa. Hoje, os três que entraram, tanto o Francismar quanto o Senna e o Rubens entraram muito bem, né? Isso aí também é muito importante, né? Em termos de opções. Quem saiu foi muito mais por opção tática mesmo, né? E graças a Deus ali no segundo tempo, mantendo o mesmo equilíbrio, a mesma postura de jogar futebol, né? Mas esse jogar futebol também com imposição em cima do adversário, coisa que a série necessita disso, né? Coisa que o futebol necessita disso, né? Nós fizemos aí um grande jogo, um grande segundo tempo também. Pelo lado do Bragantino, lamentações pela desatenção no final do jogo. Foi um jogo equilibrado, né? No primeiro tempo a gente teve alguns desajustes no time, a gente não conseguiu encaixar a marcação, a Tombense eu acho que teve momentos melhores no primeiro tempo. Na segunda etapa a gente já teve uma correção, acho que as trocas que a gente fez tornou o time um pouquinho mais ofensivo. Acabamos perdendo um gol lá logo, né, com o Gustavo e a gente não fez lá, acabou tomando no finalzinho aqui e infelizmente a gente sai com a derrota. Mas eu acho que é uma lição que a gente leva daqui, porque a gente sabe que a Série C é um campeonato que exige muito, né, do grupo, e a expectativa é de que a gente melhore cada jogo, né, e tenha a possibilidade de jogar não só contra o adversário, mas também contra a arbitragem, saber entender de que maneira a arbitragem atua dentro dos jogos, né? Hoje a gente viu uma arbitragem que deixava o jogo correr, principalmente para o Bragantino, então a gente tem que estar um pouquinho mais ligado para não oferecer tantas oportunidades para o adversário. Agora o Tombense se prepara para 2 partidas fora de casa, contra Operário no Paraná e Ipiranga no Rio Grande do Sul. E se em Tombos o aproveitamento é quase perfeito no ano, com 6 vitórias e um empate, jogando fora a equipe não conseguiu vencer em 9 jogos disputados. E o pensamento de todos é conseguir bons resultados também longe de Tombos. Eu acho que o segredo é a gente lutar como a gente luta dentro de casa. Eu não sei o que acontece, que nossa equipe tem um espírito dentro de casa diferente dos outros jogos. A gente conseguir colocar esse espírito fora de casa, com certeza a gente vai voltar com um bom resultado. Você está jogando uma competição muito difícil de ser jogada. A gente tem que analisar tudo, né, pontuar todos os fatores, né, mas a gente sabe que uma hora ou outra também as coisas vão acontecer fora de casa. A gente vai começar a vencer também fora de casa, porque nós temos jogadores, nós temos condições para fazer isso. É isso, né? Então acompanhamos aí a reportagem, acompanhamos o gol da vitória do Tombense, os 42 minutos do segundo tempo, o gol do Daniel Amorim, estrela que tem o Daniel Amorim, né, com a camisa do Tombense, terceiro gol dele já no Campeonato Brasileiro da Série C, um dos artilheiros da competição, e um gol importante porque mantém o Tombense ali no bolo, né, perto de todo mundo, ainda não está no G4, mas não deixou ninguém escapar. E agora, o que o Tombense tem muito para resolver, né, na sua situação, é vencer fora de casa. Como foi dito na matéria ali, Luiz Martins, 9 jogos no ano, o Tombense não ganhou, empatou 3 e perdeu 6. Se você pega esse desempenho, ainda mais comparando com o desempenho em casa, que em 7 jogos ele ganhou 6 e empatou 1, tá muito distante um do outro, né? E claro que não tem uma fórmula mágica, naturalmente o desempenho em casa é melhor do que fora, mas não ganhar em 9 jogos eu acho que é um assunto que está incomodando. A gente pode perceber nas próprias palavras ali do Matheus Lopes, do Daniel Amorim e do Ramon Menezes, que é um dado, né? É uma estatística que está incomodando não conseguir vencer longe de Tombos. É tanto que nas entrevistas ele vai e volta, né? Sempre. Sempre volta a respeito dessa não pontuação fora, que é uma coisa que eles não estão conseguindo entender. Eles próprios que têm treinado, que têm falado sobre isso, que têm feito um planejamento para vencer fora. Bom, Silvério, eu acredito, né, são 18 jogos, já se passaram 4, e tem 14 jogos. O Tombense vai vencer jogos fora. O que o Tombense tem que ter cuidado de começar vencendo fora para não perder em casa. Mas é um campeonato muito disputado, o Ramon frisa bem, porque ele está na frente, ele sabe. As viagens incomodam muito, porque agora viajar para o Paraná, né? Lá para jogar contra o Operário, lá em Ponta Grossa. Então, quer dizer, é muito distante que um time vai em busca de jogar.
E, na realidade, há uma preparação não só, né, tanto para poder chegar a essa vitória fora, como também de uma maneira para que o jogador não sinta tanto essa viagem, para que esse desenvolvimento e essa vitória venha, de repente, a começar a acontecer. Tá certo, Isaac. O que a gente pode acompanhar até agora o Tombense, que sempre foi uma equipe muito organizada, né? O esquema do Ramon Menezes, ele ainda está procurando talvez a melhor formação. Teve reforços, né, para esse Campeonato Brasileiro da Série C. O próprio Everton Senna, que faz o cruzamento para o gol do Daniel Amorim, chegou para a Série C, era um jogador que estava no Bangu. O Bruninho, né, ele estava já no Tombense, mas ele voltou depois de contusão, e o Guilherme, que estava no lugar dele, que chegou para a Série C, também estava correspondendo. Então, assim, é um time que está se encorpando e que cresce a nossa esperança, né, Zaca, do Tombense subir para a Série B, e quem sabe o Tombense na Série B pode jogar aqui em Muriaé. É uma esperança que a gente sempre mantém, porque ele não pode jogar em Tombos, isso é certo, né, pelo regulamento, apenas pode receber jogos de Série B, estádios com capacidade maior de 10 mil torcedores, né? Então, enfim, é uma situação que a gente fica sempre na torcida, porque a gente já acompanha o Tombense muito de perto, e também talvez por esse reforço a mais, né, de quem sabe Muriaé também ser predestinada ou agraciada com um possível acesso do Tombense. Olha, o técnico Ramon Menezes, aos poucos, ele vai arrumando o Tombense à sua maneira nas competições, primeiro do Campeonato Mineiro, e agora nesse Campeonato Brasileiro da Série C. O Ramon foi um excelente jogador de futebol, um excelente cobrador de faltas, e conhece muito de futebol. É claro que às vezes na prática não corresponde lá por uma razão ou por outra, mas a gente percebe que o Tombense tem crescido durante os jogos, e de jogo a jogo ele tem evoluído muito de uma maneira positiva, e isso deixa uma esperança muito grande para o torcedor do Tombense e para nós aqui também da Zona da Mata, que acompanhamos e que, acima de tudo, gostamos, né, do futebol que é praticado aqui na Zona da Mata. O Tombense eu também penso que irá fazer resultados fora, porque é quase que humanamente impossível você ter um time no crescimento que o Tombense se encontra, evoluindo como está evoluindo, e não conseguir resultado fora, ainda que os adversários do Tombense fora joguem dentro de casa, e jogando dentro de casa automaticamente é um time mais duro de ser vencido. Mas eu acredito também que o Tombense está no caminho certo e poderá, sim, com certeza absoluta, fazer resultados fora. E o Tombense agora faz 2 partidas longe, né, de Tombos, enfrenta o Operário primeiro lá em Ponta Grossa, lá no Paraná, e depois enfrenta o Ipiranga no Rio Grande do Sul. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série C com praticamente 4 rodadas completas, porque daqui a pouco o Botafogo e Volta Redonda se enfrentam em Ribeirão Preto. Tem o Operário na liderança, próximo adversário do Tombense, o Operário 9 pontos, é o líder, Bragantino 7, Cuiabá 7, o Volta Redonda tem 6, o Tombense é o 5º colocado atualmente com 6 pontos, Ipiranga 6, Botafogo 5, Luverdense 3 pontos, e na zona de rebaixamento no momento, Tupi com 3 pontos e Joinville também com 3 pontos. O Tupi que está fazendo uma má campanha, hein, Martins? Ganhou do Tombense na estreia, fez um ótimo campeonato mineiro também de recuperação, tinha começado mal e depois se recuperou. E aí começa na Série C, reforçou, né? Inclusive o João William, garoto aqui de Muriaé, está lá no Tupi, reforçou bem pro brasileiro, até agora ganhou do Tombense e depois só perdeu 3 em sequência. É engraçado que, da forma que terminou o Tupi no Mineiro, a gente tinha a impressão que ele ia começar bem a Série C. Começou a vencer do Tombense e não ganhou de ninguém mais. Perdeu em casa para o Operário e perdeu 2 fora. O Tupi já perdeu sua 3ª partida. Começa, apesar do princípio, dá uma preocupação. Há uma preocupação grande já, lá pela comissão técnica, pelos próprios jogadores, por esse não acerto. E vem a 5ª rodada e ele tem por obrigação agora de vencer esse jogo em casa. Tá certo. Deixa eu mandar alguns abraços aqui, tá? O José Ayrton Cocão tá mandando abraço para os meninos que jogam na chácara do Marambaia. O Leléo, o Charlinho, Mesquinho, o Cocão, o Batata, pessoal, todo mundo lá que joga, né? O pessoal ligadinho também
no nosso programa Esporte Atividade. O Fabiano, o Luiz Martins, primeiro ele tá mandando abraço para todo mundo e tá pedindo, falar para você, Luiz, que ele é filho do Juvenil, que tá assistindo o programa. Ah, tá. Fabiano. Ô, Fabiano, um abração para você, meu filho. Você sempre me cobra, né, que eu não mando abraço para você, mas é difícil chegar aqui e lembrar de todo mundo, né? Um abração para você. O pai dele foi um grande parceiro, trabalhamos juntos, fomos colegas. Um abração para ele, né? O pessoal lá é muita gente, entendeu? Mas para você, Fabiano, que encontrou comigo na feira, né? Feira Livre aqui da Barra, um abração para você, sua esposa, seus filhos e também para todo o pessoal seu aí. Tá certo, mandar um abraço também para a Nilane, né, que tá lá no bairro Planalto acompanhando o nosso programa. Abraço também pro Marco Antônio da Silva, lá no bairro Santa Terezinha, também ligadinho com a gente. Muito obrigado para todos, tá, gente, que participaram conosco. É sempre um prazer imenso ter a companhia de todos. A gente vai chegando ao final do nosso programa, a gente tem ainda alguns assuntos para tratar. Começando, Zacarias Fernandes, pela final do Master da Liga, né? Já tivemos o primeiro jogo da final. Queria que você falasse aí rapidamente pra gente como que tá a situação e como será a segunda partida da final. Bom, Master da Liga Esportiva de Muriaé teve a primeira partida da final lá em São Francisco do Glória, entre o União lá de Rosário da Limeira, né, do meu amigo Isaías e do Ivan, e o União Franciscana lá de São Francisco do Glória. Um abraço aí ao povo de São Francisco do Glória, sempre nos acompanhando também. O empate de 2-2 foi o resultado final deste confronto e agora será decidido lá na cidade de Rosário da Limeira, no mando de campo do União da Limeira. É bom lembrar, né, e quero registrar aqui que é de uma maneira muito merecidamente o troféu de campeão vai levar o nome do Almir Mota, que foi um grande jogador aqui no nosso futebol, que deu muitas alegrias aos times aqui de Muriaé, porque ele que é lá de Ervália, mas ele nunca deixou de atender os convites que o pessoal aqui de Muriaé e região fez para ele jogar futebol. Então ele vestiu a camisa da maioria dos clubes aqui de Muriaé e sempre jogando um futebol de excelente qualidade, porque foi um dom que Deus deu para ele. Ele passou de um certo tempo aí por um pequeno problema de saúde, graças a Deus já está recuperado, é amigo do Sapatão, do Ronaldão, desse pessoal todo da bola aí, né, Almir? E eu fiquei muito feliz quando soube que será dado o seu nome ao troféu de campeão do Master de 40 da Liga Esportiva de Muriaé deste ano. E o União da Limeira e o União Franciscana lá de São Francisco do Glória vão para a grande final, em igualdade de condições, e vamos esperar quem será o merecedor deste troféu do ano de 2018. Tá certo. Deixa eu informar aqui também, tá, gente? Lembrar que no domingo agora vai ter um evento lá no estádio Soares de Azevedo, o estádio do Nacional Atlético Clube, que vai ser um grande bingo, né? Um show de prêmios que vai acontecer, tá? As cartelas do bingo já estão à venda. Entre os locais, tem na Banca do Binha, no bairro da Barra, tem no Quiosque Castanheira, também no centro da cidade. Custa R$50, tá, a cartela, e são vários prêmios, tá? O primeiro prêmio é uma moto Honda de 160 cilindradas, o segundo prêmio também uma moto Honda de 160 cilindradas, vai ter também uma outra moto Honda com uma cartela, né, uma cartela extra. O terceiro prêmio vai ser um carro Fiat Mobi 0 km e o quarto prêmio um carro Fiat Toro 0 km, tá, gente? Então realmente um show de prêmios, como diz aí o evento. Vai acontecer neste domingo lá no estádio Soares de Azevedo. Tá marcado para 2h30 da tarde, tá, o evento. Então quem quiser participar, quem quer testar a sua sorte, quem quiser comprar aí, com certeza prêmios muito bons, hein, Zaca? Ganhar qualquer coisa dessa, a gente já tá feliz da vida, hein? Eu tô precisando de um carrinho agora, rapaz. Olha, eu vou dar uma alfinetada nessa história aí. Os organizadores aí deste bingo beneficente poderiam muito bem ter mandado uma cartela de bingo para nós sortearmos aqui, né? Mesmo. Com certeza. Faltou aí a imaginação da rapaziada para poder a gente brindar alguém aqui com uma cartela de bingo. Quem sabe sairia para alguém que não pode comprar. Mas, de qualquer forma, a premiação é muito boa e vamos torcer aí, né, para que o ganhador seja uma pessoa que realmente precise, porque isso aí certamente ajuda bastante. E vamos adquirir, né? Quem sabe a gente está com sorte, né? Uma dessas, né? Vamos não adianta, né? A gente fala, nunca ganhei nada, mas não joga, né? Não ganha na Mega Sena, mas você joga? Também não joga. Mas então igual um jogo onde, né?
Jogou onde, né? Não vai ganhar nunca, né? Então, pessoal, aí é importante também, né? A gente salientar, esse evento não está sendo organizado pelo Nacional, tá, gente? É bom sempre frisar isso. O espaço físico, né, do estádio Soares de Azevedo pertence ao Nacional, mas o evento não é organizado pelo Nacional, mas o NAC vai aproveitar o evento, né, toda a estrutura já montada, todo mundo que já vai lá e vai sortear a rifa, tá? A rifa que foi vendida desde o início do Campeonato Mineiro do Módulo 2, tinha sorteio previsto para o início do mês passado, acabou sendo adiado, portanto, para esse domingo, dia 13 de maio, lá às 2h30 da tarde, começa o evento lá no estádio Soares de Azevedo, então o pessoal dá tempo ainda de adquirir a cartela, Zac. E foi uma boa escolha, né, Silvério? Porque vai ter um certo conforto lá nas acomodações do estádio Soares de Azevedo, com lugar para o pessoal sentar e ficar um pouco mais confortável, e certamente isso vai contribuir bastante, porque a grande maioria levam as crianças para passear, aí o pessoal que ainda não foi ao Soares de Azevedo aproveita para conhecer as estruturas do Nacional, e tudo isso certamente no final vai ser de bom tamanho para todos. Não, e é bom para o Nacional também, né? É bom ter o estádio Soares de Azevedo com toda aquela estrutura, não só para o futebol. Infelizmente a gente está ainda com calendário reduzido, né? O nosso sonho é ter calendário o ano todo, então é importante também, né? Teve o show no ano passado, né, do Wesley Safadão, esse ano com bingo, que mais eventos possam acontecer no Soares de Azevedo, semana que vem provavelmente com também novidades sobre o Nacional Atlético Clube. O NAC saiu, né, muito cedo no módulo 2, mais cedo do que a gente esperava, e só no sábado acabou a competição, tá? O módulo 2 se encerrou no sábado com um empate entre Guarani e Tupinambás por 1-1, jogo que aconteceu no estádio Farião, em Divinópolis. O Guarani havia vencido a primeira partida por 1-0 e tinha até possibilidade de perder por um gol de diferença, que mesmo assim, por ter feito a melhor campanha, garantiria o título. Empatou 1-1. Guarani feliz da vida, o Tupinambás também não tá triste, né? Já tava com acesso garantido. E Martins foi justo, assim, a gente não viu o jogo, mas pelo que a gente pôde acompanhar das duas equipes, as duas vieram em Muriaé. Você acha que ficou em boas mãos esse título do módulo 2 esse ano, Martins? O título ficou. A equipe que manteve a regularidade, né? No momento mais sério da competição, ele manteve sempre o número de vitórias, venceu de goleado, foi o time que deu maior goleado. E depois, Silvério, que o último jogo principalmente, o primeiro contra o Tupinambás valendo o título, ele se beneficiou, não tem nada com isso, da expulsão do jogador do Tupinambás, que jogou com 10 e eles ganharam de 1-0. Segundo jogo, o Tupinambás fez um gol aos 34 e manteve bem sempre em frente essa vitória. O Guarani empatou mais para o final e quase que o Tupinambás faz o segundo e complica um pouco as coisas. Mas o resultado o título foi justíssimo, porque o Guarani foi a melhor equipe da competição. Tá certo. Então isso, parabéns ao Guarani, campeão do Campeonato Mineiro do Módulo 2 esse ano. Parabéns também ao Tupinambás, vice-campeão, que garantiu vaga para o Módulo 1 em 2019. E o último recado aqui, antes da gente partir para o sorteio, deixa eu primeiro parabenizar, tá, gente? O pessoal lá do Estrela de Ouro, né? Estrela de Ouro lá de Belisário, né? Distrito aqui de Muriaé. O pessoal muito organizado, atual campeão do Campeonato Amador da Liga Esportiva de Muriaé, né? Eles conquistaram o título no ano passado. Então, parabéns para eles, porque também Zacarias Fernandes e Luiz Martins, eles estão organizando um grande evento no próximo sábado, tá? Dia 12 de maio, previsto para começar às 8 horas lá em Belisário. O local vai ser lá no Grupo de Artes de Belisário, né? Lá no Gabi. Entre outras coisas, vai ter o lançamento do plano sócio-torcedor. Olha que maneiro, olha que coisa bacana. Sócio-torcedor do Estrela de Ouro. Também homenagem a ex-craques e diretores e diversas personalidades do futebol local. E também o lançamento oficial do hino do clube, tá, gente? Eles estão lançando sócio-torcedor, hino do clube. Então, parabéns aí. É uma festa para toda a família, tá? Eles estão convidando, fica todo mundo convidado. O pessoal de Belisário, o pessoal também que quiser subir a Belisário, né, com certeza vai estar aquele clima friozinho, né, que a gente já está começando a época um pouco mais fria lá em Belisário. Quem for participar também vai ser aí, para levar, o pessoal está pedindo para levar 1 quilo de alimento não perecível e ajudar então ao pessoal que precisa. Então parabéns ao pessoal do Estrela de Ouro, ao presidente Rafael, ao Zé Manuel, né? O pessoal, todo mundo que está ajudando aí, a gente vai pecar se for falar um por um, mas em nome do presidente Rafael, a gente agradece demais o carinho que vocês têm aqui com a gente da TV Atividade, do Esporte Atividade em específico, e a gente vai fazer de tudo para estar aí também participando no próximo sábado, dia 12 de maio, 8 horas da noite,
lá em Belisário, no Grupo de Artes de Belisário. Parabéns a todos mais uma vez. Lançamento do plano sócio-torcedor e lançamento também oficial do hino do clube. Parabéns a todos os envolvidos. A gente vai chegando ao final do nosso programa, temos o sorteio a fazer. Pedir ajuda a Martins e Zacarias Fernandes. Luiz Martins e Zaca. Começar pelo Martins. Geralmente eu começo pelo Zaca, né? Começar pelo Martins hoje para falar o número de 1 a 43, tá, gente? Lembrando que hoje a gente só teve participações pelo WhatsApp, tá? A gente agradece a todo mundo que participou, deixou o nome, o número de 1 a 43. Martins começando com um par de ingressos do Cine Veredas. O Cine Veredas, lembrando, tá, gente? Quem ganhar os ingressos tem até a quarta-feira para retirar esse prêmio. A partir dessa terça pela manhã já está disponível lá no Veredas Kids, né? A loja Veredas Kids, que fica no centro da cidade, na Praça João Pinheiro. A programação do Cine Veredas até quarta-feira tem o filme Os Farofeiros, comédia, né, nacional, às 7 horas da noite, e Um Lugar Silencioso, que é um filme de suspense, às 9 horas da noite. Os Farofeiros, 7 horas, Um Lugar Silencioso, às 9 horas, é a programação do Cine Veredas, que na sexta-feira, gente, vai estrear aí o filme Os Vingadores, na quinta-feira, perdão, Os Vingadores, Guerra Infinita, o filme que tem tudo para bater todos os recordes de bilheteria no mundo inteiro. Estreia aqui no Cine Veredas no dia 10, a programação super especial também. E Luiz Martins, no número de 1 a 43, quem vai ganhar um par de ingressos no Cine Veredas. Um abração pro meu companheiro de tiro de guerra, o Valderson, né, que mandaram um recado para mim. Ao invés de 72, que não tem, 27. Era o número de guerra dele? Não, é do ano que nós servimos. 27? 27. Tem 27 aí? Tem 27, 27. Mas é o ano que vocês se viram? 72. Investiu o ano. Entendi, ufa. Não. 27, nem minha mãe. Eu até assustei agora. Eu investi o ano que nós servimos. Tá certo, é o Newton de Freitas, do bairro Cardoso de Melo. Newton de Freitas, do bairro Cardoso de Melo, vai levar então um par de ingressos para o Cine Veredas, buscar lá na Veredas Kids, tá? A partir dessa terça-feira, entre terça e quarta, Newton de Freitas, então, do bairro Cardoso de Melo, levando um par de ingressos para o Cine Veredas. Zacarias Fernandes, quem vai levar um almoço Marmitex da Cozinha do Nery. Lembrando que a Cozinha do Nery atende pelo telefone 98809-3242. 98809-3242 é o telefone para você ligar e pedir aí o seu almoço, né? O Nery vai levar para você na sua casa, no seu serviço, enfim, no endereço que você escolher, para você saborear então um delicioso almoço. E o Zacarias Fernandes vai me ajudar aqui com o número de 1 a 43. Quem vai levar um almoço Marmitex, Zaca? Mandar um abraço aqui pro Cesário, lá no bairro São Joaquim, né? Ele que está nos acompanhando lá. Foi meu vizinho lá no Santo Antônio e é funcionário hoje da Catucaí. Silvério, o número 7. Número 7, número da perfeição aí. Número 7 é o Fernando Firmino, do bairro da Barra. Fernando Firmino, do bairro da Barra. Eu ia falar que era número bom pro Botafogo, né? Caiu o Fernando. Não, lá caiu o flamenguista, mas vale também, né? Tá perdoado. Fernando Firmino, do bairro da Barra, vai levar então o almoço Marmitex da Cozinha do Nery. Fernando, anota esse número aí, 98809-3242. Você vai ligar, se identificar, né? Falar que ganhou aqui no Esporte Atividade e o Nery vai entregar no endereço que você escolher. Seguindo aqui com o carimbo do Rei dos Carimbos. Rei dos Carimbos que fica no Mar Center Shopping, no centro da cidade. Tem o quiosque ali na sobreloja. É só procurar ali o Thiago Coelho ou a Poliana. Você vai lá, fala tudo que quer no carimbo, uma hora depois já pode buscar, porque eficiência e qualidade é com o Rei dos Carimbos. Martins, de 1 a 43, qual é o número que você escolhe? 13. Número 13 é a Ana Carolina dos Santos Ferreira. Ana Carolina dos Santos Ferreira, portanto, vai levar então o carimbo do Rei dos Carimbos. Ana Carolina pode passar então a partir dessa terça-feira pela manhã lá no Rei dos Carimbos, que fica no Mar Center Shopping, na sobreloja, tem um quiosque lá, procurar o Thiago ou a Poliana. E finalmente, Zacarias Fernandes, quem vai levar então uma ducha completa, um oferecimento do Lavador do Saulinho que fica no centro da cidade. A gente sempre fala como referência, né, aquela rua entre o cartório do Binha, eu ia falar banca, não a banca, o cartório do Binha e a loja do Festas, tá, gente? Ali no centro da cidade, é só subir aquela ruazinha, você vai encontrar o Lavador do Saulinho, você tem lá a ducha completa, meia completa, tem todo o serviço aí com muita qualidade do pessoal do Lavador do Saulinho, Zaca 1 a 43. O Binha do cartório, que foi um dos melhores, um dos atacantes mais técnicos da geração dele. Que bacana. Certa vez ele pegou uma bola, driblou a defesa toda, driblou o goleiro, chegou em cima da linha. Quando todo mundo pensou que ele ia fazer o gol, ele voltou driblando para trás. Mas isso é sério? Ele era cruzadíssimo jogando bola, né, Binha? Aqui, o 22. Número 22, vamos lá, número 22, só localizar aqui. Número 22 é
a Joana Dark Ferreira. Joana Dark Ferreira, do bairro João VI, vai levar então uma ducha completa, né? O pessoal lá para levar o seu veículo, seu carro, sua moto, enfim, lá para o lavador do Saulinho. Joana Dark Ferreira, pode passar direto lá no lavador do Saulinho, tá, Joana? Ou, enfim, qualquer coisa, né? Tem no WhatsApp aqui, pode entrar em contato, deixar um outro nome que a gente vai passar lá para o Saulinho. O pessoal vai te atender, claro, sempre, como atende todo mundo, com muita prestatividade e eficiência. E assim a gente vai terminando o nosso programa de hoje, agradecendo mais uma vez a todos que estiveram aqui conosco, acompanhando até essa hora, marcando um novo encontro na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Até lá!